Olá, você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, guardião da língua, Treta Regra e Dona Norma descobrem as influências da cultura e do idioma árabe em nosso vocabulário, apresentando as regras da prefixação e da sufixação na língua portuguesa. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, Al Português e Al Árabe. A repetição deixa sua marca até nas pedras. Toda língua tem uma história. Tem história que é milenar. Cada povo traz na pele uma memória. As de hoje vieram de longe, do outro lado do mundo, no intuito de conquistar. Sejam vindos do Moro, do Malê ou do Libanês, eu digo e repito, empréstimos, presentes do passado. Os arabismos, influência árabe, estão instaurados na nossa língua. Assalamu alaikum, galera! É isso aí, existem um montão de empréstimos linguísticos árabes presentes na nossa língua. É verdade, as influências deixadas pelos árabes na língua portuguesa são bastante enriquecedoras e variadas. Se são, senhor guardião! Olha ele, senhor guardião. Tá gostando agora de renovação vocabular? Gostando de termos de língua estrangeira, é? Tô boba, menina. Veja bem, não é nada disso. Ô, Treta, não começa não, mano. E nem o senhor, seu guardião. Vamos ficar de boa, galera. Saca só, a renovação vocabular é a adoção ou adaptação de um termo de uma língua estrangeira para uma outra língua. E toda língua composta a partir de várias origens passa naturalmente por esse processo. E nossa língua cresceu e se expandiu a partir disso, pô. Nossa língua é viva, galera. Exatamente, Raí, você foi exemplar. Mais ou menos, não é bem assim não. Querido e caloroso guardião. A norma muda! Durante o domínio árabe na Península Ibérica, as trocas foram muitas e influenciaram bastante na língua. E aqui no português falado no Brasil, dá até para destacar 3 momentos mais marcantes dessa influência. O primeiro foi com os colonizadores, que já traziam uma herança cultural árabe. O segundo foi no século XVIII, com os processos da escravatura e a vinda forçada de mulheres e homens negros islamizados, que por aqui eram chamados de malês. O terceiro foi no fim do século XIX, com a imigração de árabes e sírio-libaneses que se espalharam por todo o Brasil. Chocada, gente. Você está muito sabido, meu Habib. Sempre foi sabido, porém, às vezes, infelizmente, insiste em infringir as regras. Ixalá, vocês são muito viajados, isso sim. É que eu andei tendo umas aulas extras com a Dona Norma, galera. Quando línguas se aproximam, é inevitável que sofram alterações semânticas, sintáticas e fonológicas. E por que a gente não aproveita para pensar essa influência árabe no português, estudando um pouco da morfologia das palavras? Bora lá! Eu começo. Do vocabulário de natureza político-social, herdamos as palavras alferes, almoxarife e alfândega. Pois bem, do vocabulário de técnicas e agricultura, herdamos as palavras açafrão, açude, alecrim, alfazema, algodão, safra. Sei apenas do vocabulário de pesos e medidas. Alqueire, arroba, quintal. Eu gosto de comidas. Açúcar, almôndega, arroz. Eu de novo. Do vocabulário de administração e finanças, herdamos as palavras aval, alvará, leilão e tarifa. E, finalmente, do vocabulário de ciências, técnicas e artes, herdamos as palavras algarismo, álgebra, zero, elixir, enxaqueca, nuca, xarope, alquimia, alaúde, atabaque, cifra. Caramba, Dona Norma, que memória! Galera, adorei a brincadeira. Mas por que agora a gente não passa para um estudo mais aprofundado e mais aplicado da morfologia? Bora lá?
A morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Enquanto a sintaxe estuda as palavras dentro das frases, na relação umas com as outras, a morfologia estuda as palavras isoladamente. E para entender de morfologia, primeiro a gente tem que sacar o que são os prefixos e os sufixos. Os prefixos são morfemas. Eles mudam o sentido da palavra, mas não alteram sua classe gramatical. Como, por exemplo, a palavra bisneto, que é formada a partir do prefixo bis, que significa repetição 2 vezes, mais o radical neto. Já os sufixos são os elementos que, quando colocados no final da palavra, formam uma nova palavra. Por exemplo, limoeiro, que é formada a partir de limão, do persa laimon, mais o sufixo eiro. Esse estudo envolve a composição das palavras, ou seja, a formação de uma nova palavra a partir de outras 2 ou mais. Para gerar uma nova palavra a partir de outras já existentes, existem muitas formas, como por exemplo por sufixação, que é quando a gente acrescenta um sufixo a uma palavra já existente, como por exemplo em açucarado, alquimista e açougueiro. Por prefixação, que como o nome já diz, é quando a gente coloca um prefixo antes da palavra, como por exemplo em desumana e descomplicada. E por parassíntese, que também é chamada de derivação parasintética. E aqui olha só, a gente acrescenta ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a uma palavra já existente. A maioria dos vocábulos parasintéticos são verbos e tem como base um substantivo ou um adjetivo, como por exemplo, abençoar, entardecer e desintegrar. Tá vendo só? A morfologia não é nenhum bicho de 7 cabeças usando turbante. Ela estuda as palavras fora das frases para entender o seu significado e o seu surgimento. E esse estudo é fundamental, porque ele nos aproxima tanto da língua falada quanto da língua escrita, sacou? Mais importante do que saber a regra é entender sobre ela e por que a gente pensa, fala e escreve de tal forma. A presença árabe na Península Ibérica trouxe muitas mudanças. Mudanças socioeconômicas, linguísticas e culturais que definiram saberes, costumes e técnicas que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, quando a gente estuda essa influência, dá para perceber uma identidade muito forte e a enorme herança deixada pelos árabes na nossa língua. E ela vai! Então, de fato, há uma grande influência da língua árabe, né, no nosso português, porque a gente precisa voltar na história, né? Quando os romanos, eles vão tomar conta da Península Ibérica, né, porque aquilo dali era um espaço muito desejado, etc., mas não vamos entrar nessa história, eles já chegam, então não tinha Espanha e nem França, era a Península Ibérica. Mas, além dos romanos, né, dos latinos, outros povos também era aquela briga por espaço, né? Então, assim, quando os romanos chegam, a gente sabe que o Império Romano era muito forte, era muito poderoso, eles conseguiam tomar conta do lugar, vamos dizer assim, no português bem simplesinho, sem entrar no muito meio da questão. Mas, em essas indas e vindas, os árabes, né, os mouros, eles vão tomar posse desse lugar, da Península Ibérica, e por lá eles ficam durante 800 anos. É muita coisa. Para a língua, porque a língua ela muda na parte sonora, muda na parte do vocabulário, muda na sintaxe, muda na morfologia, ela muda. Mas em geral a sintaxe demora um tempo maior demora séculos para mudar. Porque a parte sonora a gente recebe influência com muita tranquilidade, outros idiomas, você veja atualmente a gente tem o inglês, né, com a tecnologia, a gente acaba incorporando. Isso é normal, isso acontece em qualquer língua. Então, a parte lexical, ou do vocabulário, é a parte mais, digamos assim, que seja mais receptora, né? Assim, ela mais recebe influências. A sintaxe já demora um pouco, você veja. Os árabes ficaram 800 anos. E a influência árabe na nossa língua, ou nas línguas, né, dali, falar da Península Ibérica, é praticamente pequena, mas é muito pequena mesmo. Por quê? Porque ali tem uma questão muito forte. Vamos lembrar que a Igreja Católica, né, já estava forte.
ela vai, todo mundo já estudou as cruzadas na vida, né? Todo mundo sabe, então assim, o que era exatamente isso? Para expulsar, não só lá, mas em outros lugares, mas para expulsar os mouros dessa região, né? Então, o que vai acontecer com Portugal? Portugal até então não existia. Então, os mouros tomam conta ali da Península Ibérica, os reis, porque eram divididos, né? Essa região é dividida em reinos. O reino de Leão e Castela, se eu não estou enganada aqui, eles vão refugiar no norte, onde hoje é o norte do Portugal, onde é a região do Minho, onde está a região noroeste da Península Ibérica, né? Pensando aqui na Península Ibérica, nessa porção. E aí, Portugal vai nascer do norte para o sul, e eles vão, né? Aí há aqueles acordos que a gente sabe aí na história, né? Vai fazendo acordos, eles vão guerreando, até formar o Estado português, que é hoje que a gente conhece. Então, eu falo que é até um retângulo, assim, né? Portugal é bem pequenininho. Tanto de extensão quanto de número de falantes. Então, os árabes, é claro, eles vão deixar influência tanto no espanhol quanto na língua portuguesa, mas não só também na arquitetura, né? A gente viaja, vai visitar, a gente encontra lá essas heranças. Então, nós temos, assim, isso não é mito, né? As que os meninos falam no vídeo, assim, as palavras, grande parte das palavras começadas com algarismo, alface, almoxarife, são de herança. Que é o artigo, né, no árabe, que então é uma herança da língua árabe aí na nossa língua portuguesa. Então eu queria só fazer uma correçãozinha, que tem uma hora que aparece um quadradinho assim, eu não me lembro se foi na fala da personagem Dona Norma, que ela fala que renovação vocabular é a adoção ou adaptação de um termo de uma língua estrangeira. Sim, mas não só. Porque, por exemplo, nós temos os neologismos, estrangeirismo é um neologismo, mas quando alguém cria uma palavra e essa palavra passa a ser de domínio público e ela é incorporada pelo vocabulário. Vou falar uma aqui, os mais novos não vão se lembrar, mas ficam sabendo da história. Mas nos anos 90, nós tivemos o governo Collor, teve um ministro do Trabalho, ele estava fora numa reunião, e aí ele é entrevistado, ele sai da reunião e aí ele é entrevistado, o repórter pergunta para ele assim, e aí, seu ministro, é o Magre, Antônio Magre, é verdade que vão acabar com o FGTS? Ele virou e falou assim, o FGTS é imexível. À época, foi uma celeuma que se criou, jornal, gramática de plantão, todo mundo ficou criticando, né? Porque ele disse imexível. Ora, ele criou isso na hora e a gente faz isso toda hora, todo momento. Só que aconteceu, por que chegou tão rápido na língua? Porque ele estava de frente da câmera da Rede Globo, que jogou, né? Assim, isso foi para pro Brasil inteiro. Os jornais, né? A Folha de São Paulo criticou, então os gramáticos de plantão criticado. Mas olha o que aconteceu. O sujeito falou, o FGTS é imexível. Não vou ficar falando aqui de predicativo de sujeito, nem é o caso, mas quando ele criou imexível, ele queria um adjetivo. Então ele queria dizer o seguinte, ele queria falar que aquilo não se podia mexer. Ele pega o verbo mexer, que é a base da palavra, coloca o i, que é um prefixo de negação, e coloca o ível, que é um sufixo que forma adjetivo. Pronto, formou. E daí, vocês podem pegar qualquer dicionário, vocês vão ver. Os dicionários atuais estão lá, imexível. E a partir daí, criou-se outros, né? E aí, há pouco tempo, a gente viu lá o ex-presidente dizer que ele era imbrochável. É a mesma regra de língua, né? Então, essa questão da renovação não é só por conta do estrangeirismo, é os neologismos que nós criamos, inclusive de outras palavras. Tem palavra que perde o sentido, ela ganha outros sentidos, ela perde um sentido original e vai ganhar outro sentido com o decorrer do tempo, isso acontece demais. Então tudo isso é renovação vocabular, não só o estrangeirismo.